mis amigos, yo soy Leocito, primeiro canal, sou do FC local muito procedente. É isso aí, vamos aqui falar dos jogos aí que concluíram a fase de grupos da Copa Libertadores aí, definindo aí as últimas vagas para as oitavas de final. No caso aqui do grupo B, tivemos o duelo entre Libertad e The Strongest da Bolívia, né? No caso a equipe paraguaia só dependia de si para garantir a vaga para a próxima fase, e foi o que aconteceu, a equipe acabou vencendo por 4-1 o The Strongest ali, com gols de Lorenzo Melgarejo, William Mendieta ali fazendo 2 gols, e Roque Santa Cruz também fazendo, deixando dele. E pelo lado do The Strongest ali, o Luciano Ursino fez o gol de honra da equipe boliviana. Com o resultado, o Libertad terminou em primeiro do grupo com 10 pontos, em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 8 gols feitos e 2 sofridos. 6 sofridos, saldo de 2. E no outro duelo também tivemos aí umas goleadas aí, essa última rodada aí, bastante gols aí. Na Arena da Baixada tivemos o duelo entre Atlético Paranaense e Caracas. No caso ali, a equipe do Furacão só dependia de si também para avançar para a próxima fase e acabou aplicando uma sonora goleada, vencendo por 5-1. Destaques aí para 2 gols de Pablo, 2 gols daí do Christian, e o Pedro Rocha também deixou o dele, e o Carlos Ribeiro fez o gol de honra da equipe venezuelana. Com o resultado, o Atlético Paranaense terminou também com 10 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, só que com 8 gols feitos e 7 sofridos, com 1 gol de saldo. No caso, se tivesse feito mais 2 gols aí, teria terminado em primeiro, mas o importante é que conseguiu a classificação, e o The Strongest ficou em terceiro lugar, vai disputar a Copa Sul-Americana, as oitavas de final. E nos outros 2 jogos que fecharam a fase de grupos, né, no caso tivemos ali a partida entre Corinthians e Always Red da Bolívia, né? No caso ali, quem saiu na frente foi o próprio Corinthians ali aos 19 minutos com o Adson, e na segunda etapa ali o Jonathan Colorado fez o gol de empate da equipe boliviana. No caso aqui o Corinthians pressionou aí, criou várias oportunidades, né? Só para você ter uma ideia, né? O Corinthians teve 22 finalizações e 7 em direção ao gol. O Always Red teve 6 finalizações e 3 em direção ao gol. Aí com o resultado a equipe classificou-se para as oitavas de final em segundo lugar do grupo com 9 pontos ali. Em 6 jogos, 2 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, 5 gols feitos e 4 sofridos. No caso ali, a torcida até vaiou aí após o fim do jogo, né? No caso, obviamente que a torcida queria a vitória, que era o mais importante. O mais importante é que agora a equipe estará nas oitavas de final da competição. E no outro duelo, fechando aqui a fase de grupos, tivemos a partida entre Boca Juniors e Deportivo Cali, onde a equipe argentina dependia da vitória para poder avançar para a próxima fase. E foi o que aconteceu aí com o gol de Alan Valera no início da segunda etapa. A equipe argentina conseguiu a classificação, terminando em primeiro do grupo com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 6 jogos, 5 gols feitos e 5 sofridos. E assim avançando para as oitavas de final da Libertadores. Vamos aqui começar, no caso, as definições aqui, né? No caso os potes são divididos ali entre os primeiros colocados da fase de grupos, né? E as outras 8 equipes são os que ficarem em segundo. No caso ali do pote 1, né? Teremos obviamente o Palmeiras, a melhor campanha em 6 jogos, 6 vitórias, 18 pontos. O River Plate, Flamengo, Estudiantes, Atlético Mineiro, Libertad, Colón e Boca Juniors. No segundo pote, né? Temos ali o Tolima, Talleres, Argentina, Fortaleza, Atlético Paranaense, Corinthians, Emelec, Vélez e Cerro Porteño. E assim que será o sorteio desta sexta-feira, às 13 horas aí, saberemos aí o caminho até a final da Libertadores, que será disputada lá em Guayaquil, no estádio do Barcelona, né? Estádio Monumental de Guayaquil. E vamos saber aí qual vai ser a trajetória aí rumo à glória eterna. E você, obviamente, acompanha tudo aqui no canal Só no Procedimento FC, porque aqui a Libertadores tem muita procedência. Valeu!